A Intel anunciou recentemente sua maior demissão em massa até o momento, conforme noticiado nas manchetes. Isso é um sinal do que está por vir no espaço tecnológico? Olá a todos e bem-vindos de volta ao meu canal. É um bom momento para considerar a saída? Se você é novo aqui, sou Brian, fundador de A Life After Layoff. Sou um recrutador corporativo com mais de 20 anos de experiência, entrevistando e contratando milhares de pessoas para algumas das empresas mais respeitadas do mundo. Fiz da minha missão desmistificar como as carreiras e a busca de emprego funcionam nas grandes corporações. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, talvez considere clicar no botão de inscrição. Você também pode querer acionar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo futuro. Se você está cansado dos empregadores terem o controle e quer retomar as rédeas da sua carreira, confira meu webinar gratuito. Está no meu site, alifeafterlayoff.com. Dura cerca de 1h30 e está repleto de conselhos práticos para começar no caminho para a posse da carreira. Então, se você não viu a manchete, a Intel está supostamente cortando 20% de toda a sua força de trabalho sob o novo diretor executivo Lip-Bu Tan. São 21 mil cargos que podem ser afetados. E isso faz dessa a maior rodada de demissões da Intel até agora. Agora eles ficaram infamemente muito ocupados com as demissões. Se você se lembra do ano passado, eles demitiram 15% de sua equipe. Então, sua equipe está diminuindo exponencialmente a cada ano e não importa quem seja o diretor executivo. Então, vamos retornar ao Lip-Bu Tan por um instante. Então, essencialmente o que ele está fazendo é entrar e tentar fazer uma reviravolta. A Intel está uma bagunça quente agora e eles estão tentando manter o navio à tona, então eles estão fazendo uma série de grandes cortes de custos. Eles estão analisando as unidades de negócios como de costume. Eles estão eliminando cargos, principalmente na gerência intermediária, visando reduzir a burocracia. E muitas pessoas podem comemorar isso e dizer, sim, ótimo, se livrar desses gerentes intermediários que não são necessários. E isso é honestamente o que as empresas estão olhando para os gerentes intermediários, como uma camada de burocracia que não é necessária. Então eles estão tentando aplainar essas organizações e reduzir esses salários agora no papel. Muitos dos indivíduos que contribuem no nível provavelmente estão pensando que isso é uma coisa ótima. O problema é que esses são os empregos para os quais você é promovido. E se você está procurando um caminho de carreira, se eles estão removendo uma camada inteira. Como você passa de contribuidor individual, pulando camadas de gerenciamento até chegar a diretor? Nenhuma empresa no mercado aberto considerará você sem essa experiência. Será que essas empresas estão pensando nisso estrategicamente a longo prazo? Não é para dizer que eles necessariamente não devem olhar para o inchaço corporativo e reduzir as coisas, mas haverá uma grande escassez de candidatos de nível diretor ou superior no futuro se continuarem cortando todos os gerentes intermediários. Se você está tentando avançar em sua carreira, provavelmente não é bom que tantas posições de gerente intermediário estejam sendo eliminadas. E a tecnologia tem sido notória e brutal ao eliminar essa camada de liderança em suas fileiras. A Intel fez movimentos massivos depois de demitir 15 mil pessoas em agosto do ano passado. As demissões continuam chegando em ondas de tamanho impressionante. Eu só posso imaginar como deve ser um funcionário da Intel indo para o escritório amanhã sabendo que você está sobrevivendo. Se você chamar isso de sobrevivendo a essas demissões massivas e o potencial moral do empregado está lá. Não consigo imaginar, mas voltemos ao Lip-Bu Tan por um momento. Lip-Bu Tan estava no conselho de diretores da Intel no ano passado, quando a empresa tinha um diretor executivo diferente. E ele colocou muita pressão na organização para reduzir o inchaço corporativo da burocracia, tentar aplainar as coisas e tomar decisões mais rápidas. Ele realmente teve um grande confronto com algumas pessoas no conselho e com o diretor executivo, e ele acabou saindo completamente do conselho. Isso foi logo antes de um grande anúncio de que 15 mil pessoas seriam demitidas. Então, o diretor executivo na época reconheceu que havia um problema e então fez essas movimentações e logo depois foi prontamente demitido. Voltaremos a isso para entender exatamente o porquê em um segundo. Mas uma vez que o diretor executivo anterior foi deposto, adivinhe quem eles chamaram para voltar e endireitar o navio, senão Lip-Bu Tan. Vamos ouvir um pouco sobre o que ele tem a dizer sobre sua estratégia e visão. Vamos ouvir apenas alguns segundos disso. Sob minha liderança, a Intel será uma empresa focada em engenharia. Uma das minhas principais prioridades
é reter e recrutar os melhores talentos em engenharia. E isso impulsiona a inovação e o crescimento. Acredito que a Intel tenha perdido alguns desses talentos ao longo dos anos. Quero criar uma cultura de empoderamento da inovação. O objetivo dele é priorizar a engenharia e reter seu talento na área. Será realmente difícil para eles fazerem isso com as demissões em massa. Se você é alguém que vale a pena, tem que olhar ao redor da sua organização e se perguntar: realmente quero me associar a isso? Porque quando você traz esses novos CEOs, e isso é sem exceção, eles vêm com a própria visão. Eles implementam as próprias coisas. Eles trazem as próprias pessoas e muitas vezes farão mudanças radicais. Isso normalmente implica em demissões em massa e grande reestruturação corporativa. Este é um grande sinal de alerta se você estiver em uma organização que traz um novo diretor executivo ou líder sênior. Sempre que trabalhei em uma organização que recebeu um novo diretor de recursos humanos, houve demissões em massa depois, porque eles entram, começam a mexer em tudo e não resistem a demitir pessoas e fazer grandes mudanças, fraturando as organizações que nunca mais são as mesmas. Mas mesmo assim, Liputan, no primeiro mês de trabalho, ele anuncia a maior demissão da história da Intel, 21 mil pessoas. Mas isso não é sem motivo, não estou justificando, mas isso não é sem motivo, porque a Intel é uma bagunça total e o motivo da demissão do ex-diretor executivo provavelmente está relacionado a esses números. De volta em 2024, no segundo trimestre, a Intel registrou uma perda impressionante de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Isso é uma perda de 1 bilhão e 600 milhões em um trimestre. Isso é uma quantidade enorme de dinheiro. É maior do que na verdade, é maior do que a maioria das empresas ganha durante o ano inteiro. E isso, obviamente, exigiu um redimensionamento da organização para tentar reduzir custos. Foi daí que surgiram as 15 mil demissões, entre outras coisas. Isso aconteceu, mas quando você pensa que não poderia piorar, piora. A situação se agrava, pois um trimestre depois, eles registraram uma perda de 16 bilhões e 600 milhões de dólares. Isso ocorreu no terceiro trimestre do ano passado, não no ano inteiro, apenas em um único trimestre. As funções de tecnologia parecem ser bastante afetadas pelas demissões. Queria analisar rapidamente os dados para verificar se realmente há um aumento nos desligamentos. E o que estou descobrindo é que abril com certeza teve um aumento massivo. Se olharmos aqui, podemos ver que em março tivemos apenas 8 mil demissões no total. Mas então, em abril, vemos um aumento massivo nas demissões, 23 mil. Claro, a maioria dessas demissões serão da Intel. Mas isso me faz pensar qual é o estado do mercado aqui na tecnologia. Isso é uma bagunça. Tecnologia não é mais um lugar onde você realmente quer construir uma carreira. Bem, você sabe, os números são bastante inconsistentes. O ano de 2023 foi difícil para a tecnologia, com demissões em massa que continuaram no início de 2024. Então a tendência geral tem sido de fato decrescente. Eu diria que se tornou um pouco mais estável, especialmente na segunda metade de 2024. Em 2025, na verdade, vimos uma quantidade relativamente baixa de demissões. O número total de demissões em tecnologia em janeiro de 2025 é incomparável com janeiro de 2024. Mas estamos começando a ver agora um aumento nessas demissões. Agora, se você rolar para baixo e olhar para o quadro geral de demissões, isso é um pouco mais amplo. Isso remonta todo o caminho até 2020 e você pode, obviamente, ver o pico logo antes. A pandemia aconteceu, mas quando o mercado voltou a crescer rapidamente, as demissões estavam quase no nível mais baixo de todos os tempos. Se você estava na área de tecnologia entre o terceiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2022, foi o melhor momento para estar nesse setor. As empresas estavam disputando por funcionários e basicamente havia guerras de lances. Se você perguntar o preço, eles informarão. As pessoas estavam conseguindo oportunidades melhores após oportunidades melhores, ficando apenas alguns meses em uma empresa. E realmente estava em alta, este é o mercado de trabalho mais aquecido que já vi, mas todas as coisas chegam ao fim e chegam a um fim abrupto. Como pode ser observado, eles contrataram demais, pois o mercado de tecnologia foi completamente devastado. E a segunda metade de 2022, durante quase todo o ano de 2023, estendendo-se até 2024.
Mas, novamente, você pode ver que a tendência é relativamente positiva indo para 2025, pelo menos comparado a como estava inclinada em 2023. Essa é a boa notícia. Então eu diria que as demissões elas são uma espécie de ajuste correto no espaço tecnológico. Isso me diz que há um efeito contínuo de rebote. As empresas têm uma perspectiva muito mais curta agora. Elas contratarão para demandas urgentes. Após usarem seus serviços, eles o demitem. Trabalhar em uma empresa por muito tempo parece ser um conceito ultrapassado, e se você encontrar um emprego assim, é mais impressionante e raro do que qualquer coisa nos dias de hoje. Não estamos vendo empresas investindo em funcionários a longo prazo. E especialmente se você trabalha em startups de tecnologia, boa sorte tentando manter seu emprego por mais de alguns anos, mas os grandes também estão demitindo. É um momento difícil para estar no setor de tecnologia. Isso significa que a tecnologia em geral não é um bom lugar para estar? Não sei se os números indicam isso, mas acredito que se tornou bem mais competitivo. O trem da alegria acabou. Não é um pagamento fácil e as tecnologias disruptivas estão cada vez mais entrando no espaço. A inteligência artificial está se tornando algo que você realmente precisa começar a levar a sério. Se você é um desenvolvedor júnior ou alguém sem alto grau de competência, como arquitetos ou engenheiros de nível principal, seu trabalho está potencialmente mais em risco. Eu acredito que você precisa estar ciente. Algumas das novas ferramentas são bastante reveladoras. Elas podem potencialmente substituir o nível júnior e até o desenvolvimento intermediário se não houver cuidado. Se você não acredita em mim, recomendo dar uma olhada rápida no mercado e começar a brincar com essas ferramentas você mesmo. Veja o que consegue, pois pode ficar bastante surpreso com o resultado. Neste exato momento, não é um grande problema, ou você sabe, a tecnologia não está necessariamente lá, mas a maneira como essa coisa está evoluindo, você tem que estar olhando para ela, sabe? Trimestres, anos à frente, no próximo ano, como vai ser, porque 2 anos, 3 anos atrás, a inteligência artificial era apenas um conceito. Agora, praticamente tudo o que estamos fazendo, ou tocando, ou vendo, cada produto que você olha, mais tem algum componente de inteligência artificial incorporado, e isso só vai se tornar mais prevalente. Então, certamente seria do seu melhor interesse avaliar suas habilidades muito cuidadosamente versus o que o mercado está pedindo. Se você não procura emprego há um bom tempo, vale a pena fazer uma rápida busca, mesmo que não para se candidatar, mas para ver o que as empresas estão exigindo e para onde o mercado está evoluindo e mudando, pois isso é algo que você precisa estar à frente. E o momento de fazer isso é quando você tem um emprego e quando não precisa reagir. Se você esperar até ser demitido para descobrir que é substituível, será tarde demais. Você vai estar correndo atrás e a busca por emprego será muito mais difícil nesse momento. Então, muito rapidamente, né, eu queria mostrar um pouco de exemplos da vida real. Agora tem essa garota, o nome dela é Becca. Becca e UX é o site dela, a página dela no YouTube. Confira e siga, apoie criadores iniciantes. Ela está no espaço da tecnologia e acabou de postar. Vi este vídeo que apareceu aleatoriamente no meu feed. Ela foi demitida novamente e está no espaço da tecnologia e ela acabou de ser demitida. Se você rolar o feed dela para trás, isso foi postado há 6 dias atrás. Se você rolar o feed dela para trás, verá que ela começou nesse emprego há apenas 8 meses. Então ela pode ter ficado no cargo por cerca de 7 meses antes de ser demitida. Então essas empresas, pelo menos essa era, eu acho que ela estava em uma startup menor, mas mesmo assim foi demitida após apenas alguns meses. Mas mesmo voltando mais atrás, ela foi demitida. Ela retornou ao seu emprego na área de tecnologia, mas foi demitida. Várias vezes, pelo menos no último ano ou algo assim. E tentar construir uma carreira no setor de tecnologia, quando você continua sendo demitido, você não consegue ganhar tração. Toda vez que parece que você está conseguindo um emprego e se sente animado, pensando que finalmente conseguiu. Após 6 ou 7 meses, você é chamado ao recursos humanos e informado que reavaliaram seu trabalho e tipo de emprego, resultando em mudanças. E agora você se vê desempregado novamente. Como você pode fazer sua carreira avançar em uma direção positiva nesses casos? O espaço tecnológico tem sido notoriamente conhecido por não poder fazer isso. Tem também esse cara que eu vou apenas mostrar um pequeno clipe. Este é o Bro o Niho. Isso é no
TikTok. Mas vamos dar uma olhada rápida. Esse cara foi demitido várias vezes, mas vamos apenas ouvir rapidamente a história dele. Cerca de 2 meses atrás, eu deixei um emprego relativamente estável em uma grande empresa de software para arriscar, como já fiz em outros momentos do meu passado, arriscar em uma empresa de comércio eletrônico menor. Um ex-colega meu que trabalhava lá disse que era uma boa oportunidade, com coisas excitantes acontecendo. Podemos fazer a diferença. Você voltará para pré-vendas com melhor remuneração. Então pensei, por que não? Vamos fazer isso. Imagino que isso dure cerca de 6 meses a 1 ano. Se não der certo, posso recomeçar em outro lugar. Caso contrário, será ótimo. 30 dias, exatamente 30 dias depois que entrei, a empresa teve uma redução de 20% na força de trabalho, que me incluiu. Então agora, 1 mês depois, estou no meio de... O que deve ser um dos piores, se não o pior mercado de trabalho em tecnologia que já vivenciei em minha vida. Todas as histórias de terror que você ouve sobre desaparecimentos e empregos fantasmas e processos de entrevista super longos e todas essas coisas, é tudo verdade. Eu vivi isso. Escute, eu tenho feito tudo certo, ok? Não estou apenas me candidatando no site. Estou conseguindo referências, certo? Estou fazendo progressos. Estou entrando em contato com gerentes de contratação. Estou fazendo todas as coisas certas. Minha rede profissional tem sido incrível, superando as expectativas, mas ainda assim não está resolvendo a situação. Eu fui rejeitado de empregos onde fui altamente recomendado por alguém, mesmo antes de poder entrevistar com a pessoa do Recursos Humanos. Já fui rejeitado de 3 empregos depois de passar por todo o processo de entrevista. E eu tenho mais alguns em andamento agora, mas... Sabe, pela primeira vez na minha vida, estou realmente me perguntando se vou conseguir permanecer na área de tecnologia. E é tão frustrante porque eu sei que eu tenho, como eles dizem, muito ainda para dar. Eu conheço meu valor. Eu sei o que posso contribuir. Eu sei que posso ajudar muitas empresas de software, sabe? Se, a propósito, você trabalha em tecnologia e sabe de alguma vaga em vendas ou pré-vendas ou até mesmo em produto. Sim, mas eu acho que essa é uma história muito comum. As pessoas estão vivenciando exatamente essas coisas e não há justificativa para isso. Está acontecendo e pessoas que são bem qualificadas para esses papéis e estão fazendo tudo, sabe, pelo livro e da maneira certa ainda estão vivenciando esses tipos de cenários e, anedoticamente, é um mercado de trabalho muito difícil. Não há como negar isso. O melhor a fazer agora é continuar o que está fazendo. Aproveite essas redes. Certifique-se de que está se apresentando da maneira mais eficiente possível. Certifique-se de que sabe como escrever um currículo que seja o mais conciso, limpo e direto ao ponto possível. O networking direcionado é crucial. Acima de tudo, avalie essas empresas observando seu comportamento passado. Houve demissões recentes na empresa? Elas se reestruturaram, elas são devidamente financiadas? Elas tiveram uma nova equipe de liderança? Eu avaliaria isso ao considerar uma nova oportunidade. Você sabe, essa merda de empresas contratando pessoas e depois as demitindo 30 dias depois, esse cara largou um bom emprego. Ele deixou um emprego estável para trabalhar aqui por indicação de um funcionário. E essas empresas simplesmente não se importam com isso. Eles não se importam que arruinam a vida das pessoas. Ele provavelmente não pode retornar ao antigo emprego, pois já queimou essa ponte. Ele sabe, ele saiu e seguiu em frente. Agora esse cara está preso em um mercado de trabalho que é uma porcaria, ninguém está dando retorno, ele está sendo ignorado e todas essas coisas, e ele está fazendo tudo certo e está começando a questionar se a tecnologia é o espaço certo para ele. Então há muitas pessoas, isso não é uma história única, e há muitas pessoas que estão se sentindo assim sobre se devem ou não deixar o espaço da tecnologia completamente. Ainda existem boas empresas por aí, mas estão ficando cada vez mais difíceis de encontrar, principalmente nos empregos remotos. Muitas pessoas foram deslocadas por serem obrigadas a retornar ao escritório, aumentando a competição no mercado de trabalho, inclusive com profissionais subempregados. Caras que tiveram anos de experiência ganhando grandes quantias de dinheiro são demitidos. Agora eles estão aceitando empregos que pagam metade ou até menos do que recebiam antes. Você está competindo com essas pessoas em um mercado definitivamente difícil. Então faça tudo certo.
Você só precisa continuar fazendo as coisas que precisa fazer. Algo eventualmente dará certo. Pessoas na área de tecnologia estão sendo contratadas diariamente, conforme minhas conversas. Pessoas de 50 e 60 anos estão obtendo bons empregos com altos salários em suas áreas e segmentos. É uma realidade. As pessoas estão sendo contratadas, basta ser consistente. Vou dizer isso meio que em tom de brincadeira, mas você precisa manter uma boa atitude positiva. Sei que é difícil neste mercado de trabalho, mas não há outra opção. Então, devemos nos preocupar com o que está acontecendo no espaço tecnológico a longo prazo? Como mencionei no vídeo, acredito que seja um pouco precipitado afirmar que você deveria considerar abandonar completamente a tecnologia. No entanto, eu acredito que você precisa se certificar de que está por dentro das coisas. Certifique-se de que suas habilidades estão o mais atualizadas possível e não seja ingênuo a ponto de pensar que você pode não ser pego em uma dessas demissões. Mesmo que você se sinta confortável no seu emprego atual, é necessário tomar medidas proativas para retomar o controle da sua carreira. Se você está enfrentando dificuldades na carreira, sentindo-se estagnado ou pronto para buscar um novo emprego com mais convicção e autoridade. Eu me especializo nisso. Meu site lifeafterlayoff.com está cheio de dicas e truques, todos de uma perspectiva interna de recrutamento. Compartilho meu conhecimento mais profundo e íntimo em cursos de treinamento projetados para ajudar a devolver a autoridade em sua carreira, para que você possa abordá-la com o maior grau de convicção. Eu abordo tudo, desde a estratégia total de carreira, desde o início de sua carreira até a aposentadoria e como conseguir promoções e navegar na política corporativa. Também ensino como escrever currículos, do ponto de vista de um recrutador, aumentando suas chances de ser notado. Além disso, desmonto os processos de contratação corporativa de A a Z, detalhando cada etapa das entrevistas e fornecendo técnicas comprovadas para ajudá-lo a passar pelas entrevistas e receber ofertas de emprego. Então eu ensino você a negociar para não deixar nada na mesa. E também ensino a ignorar totalmente os recrutadores usando o poder do LinkedIn. Esse networking direcionado é essencial para uma busca de emprego de sucesso e carreira. Se você tem negligenciado suas redes, agora é a hora de levar isso a sério, não quando precisar. Fique à frente disso. Criei o curso Desbloqueando o LinkedIn para isso. Você pode encontrar todos esses cursos no meu site, lifeafterlayoff.com. Se você precisar de mais ajuda individual, ofereço sessões limitadas de coaching privado. Você também pode me contatar pelo meu site. Enfim, é o que está acontecendo no mercado de tecnologia. Acha que agora é um bom momento para estar nesse espaço? Você acredita que há futuro aqui? Comente abaixo. Agradeço por assistir. Até a próxima.